O tribunal estava cheio, com um ambiente pesado e carregado de tensão. Pessoas bem vestidas ocupavam os assentos, observando atentamente cada detalhe da audiência. No centro de tudo, uma mulher estava sentada ao lado de seu marido, mantendo uma postura calma, mas claramente abalada por dentro. Seus olhos mostravam sinais de cansaço emocional, como se aquela situação já durasse há muito tempo. Para muitos ali, era apenas mais um caso, mas para ela, era algo que poderia mudar completamente sua vida. O juiz falava com firmeza, analisando documentos e ouvindo os advogados. Cada palavra parecia pesar no ambiente, criando uma sensação de expectativa constante. O marido da mulher tentava manter a compostura, mas sua expressão revelava preocupação. Enquanto isso, em outro ponto da sala, uma mulher elegante observava tudo com atenção. A amante. Seu olhar era confiante, quase frio, como se estivesse segura do resultado que esperava. A esposa tentou se manter firme, respirando profundamente para controlar as emoções. No entanto, o peso da situação começou a afetá-la fisicamente. Seu coração acelerava, suas mãos ficavam frias e sua visão começou a ficar turva. O ambiente parecia girar lentamente ao seu redor. Mesmo assim, ela tentou permanecer consciente, não querendo demonstrar fraqueza diante de todos aqueles olhares. As vozes ao redor começaram a se tornar distantes, como se estivessem se afastando cada vez mais. A esposa tentou focar no que o juiz dizia, mas já não conseguia entender claramente. Sua respiração ficou irregular e uma sensação de pressão tomou conta de seu corpo. O marido percebeu algo errado e tentou falar com ela, mas ela já não conseguia responder com clareza. De repente, sem aviso, seu corpo perdeu força. Ela caiu para frente, quase sem reação, chamando a atenção de todos na sala. O som do impacto leve ecoou no silêncio repentino. O marido se levantou rapidamente, tentando segurá-la e ajudá-la. A cena causou um choque imediato entre os presentes, interrompendo completamente a audiência. O juiz pediu ordem na sala, enquanto algumas pessoas se levantavam, tentando entender o que estava acontecendo. Funcionários do tribunal se aproximaram para ajudar, e o ambiente, antes controlado, se transformou em um momento de confusão. O marido segurava a esposa com preocupação evidente, chamando por ela, tentando fazê-la reagir. No meio de toda aquela agitação, a amante observava a cena à distância. Por um breve momento, um leve sorriso apareceu em seu rosto, como se aquela situação confirmasse algo que ela esperava. Sua expressão era sutil, mas revelava confiança. Para ela, aquilo parecia ser um sinal de que as coisas estavam se encaminhando a seu favor. Mas enquanto todos estavam focados na esposa desacordada, havia algo que ninguém havia percebido ainda. O juiz, observando atentamente a situação, parecia mais sério do que antes. Havia algo diferente em sua expressão, como se estivesse esperando o momento certo para agir. A queda da esposa não era o fim daquela história. Era apenas o começo de uma revelação que mudaria tudo dentro daquele tribunal. Enquanto a esposa permanecia desacordada, a sala do tribunal ainda estava tomada por um clima de confusão. Alguns funcionários tentavam ajudá-la, enquanto o marido, visivelmente abalado, chamava seu nome repetidamente. O juiz, porém, levantou a mão, pedindo silêncio e controle. Sua expressão estava mais séria do que antes, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Aos poucos, o barulho diminuiu, e todos voltaram seus olhares para ele, aguardando o que viria a seguir. Com uma voz firme, o juiz anunciou que havia recebido uma evidência crucial para o caso. Suas palavras imediatamente chamaram a atenção de todos. Ele mencionou uma gravação que poderia esclarecer pontos importantes que ainda estavam obscuros. A tensão aumentou rapidamente. O marido olhou em direção ao juiz, surpreso, enquanto a amante, que antes parecia confiante, começou a demonstrar um leve desconforto. Um assistente entregou um dispositivo ao juiz e o posicionou cuidadosamente sobre a mesa. O silêncio na sala era absoluto. Todos aguardavam quase sem respirar, enquanto o áudio começava a ser reproduzido. No início, a voz parecia distante, mas logo ficou clara o suficiente para que todos entendessem. Era uma conversa privada,
cheia de intenções ocultas e palavras que revelavam muito mais do que qualquer testemunho anterior. À medida que a gravação continuava, detalhes perturbadores começaram a surgir. Falava-se sobre manipulação, planos escondidos e decisões tomadas às escondidas. Cada frase parecia aumentar o impacto da situação. O rosto do marido mudou lentamente, passando de confusão para choque. Ele não esperava ouvir aquilo, e cada palavra parecia atingir diretamente sua confiança. A amante, que antes mantinha uma postura segura, começou a perder o controle da situação. Seu olhar já não era firme, e suas mãos demonstravam leve nervosismo. Ela tentava manter a aparência calma, mas sua expressão entregava a mudança interna. As pessoas ao redor começaram a perceber isso, trocando olhares e sussurrando discretamente. O clima no tribunal se transformava a cada segundo. A gravação revelou ainda mais, deixando claro que havia uma tentativa deliberada de manipular os acontecimentos para favorecer um lado específico. O juiz observava tudo com atenção sem interromper, deixando que a verdade se mostrasse por completo. A cada nova revelação, a tensão aumentava, criando um ambiente quase insuportável. O marido passou a olhar para a amante de forma diferente. A confiança que existia antes começou a desaparecer, substituída por dúvida e decepção. Ele parecia tentar entender como não havia percebido aquilo antes. A situação estava saindo completamente do controle dela, e isso era visível para todos presentes. Quando o áudio chegou ao fim, o silêncio voltou a dominar o tribunal. Era um silêncio diferente, mais pesado, carregado de compreensão e impacto. Nada mais precisava ser dito naquele momento. A verdade havia sido revelada de forma clara. Agora, todos aguardavam a reação final do juiz, sabendo que aquela decisão mudaria completamente o rumo da história. Silêncio que tomou conta do tribunal. Após o fim da gravação era profundo e quase sufocante. Todos permaneciam imóveis, absorvendo o impacto daquilo que haviam acabado de ouvir. O juiz olhava atentamente para cada pessoa envolvida, como se analisasse não apenas os fatos, mas também as reações. O marido estava em choque, incapaz de desviar o olhar da mulher que antes confiava. Já a amante parecia completamente diferente. A segurança que demonstrava havia desaparecido por completo. Com voz firme, o juiz começou a falar. Ele destacou a importância da verdade e deixou claro que decisões não poderiam ser baseadas em manipulação ou mentiras. Suas palavras eram diretas, sem espaço para dúvidas. Cada frase parecia reforçar o que todos já haviam entendido. A situação não era como parecia no início. A justiça, naquele momento, tomava um rumo completamente diferente do esperado. O marido, ainda segurando a esposa, começou a processar tudo lentamente. Ele olhou para ela com preocupação e arrependimento, percebendo que talvez não tivesse sido justo em suas atitudes ao longo daquele processo. A confiança que havia depositado em outras pessoas agora parecia um erro. Seus pensamentos estavam confusos, mas uma coisa era clara: ele precisava corrigir suas decisões. A esposa começou a dar sinais de que estava recobrando a consciência. Seus olhos se abriram lentamente, ainda confusos com o que estava acontecendo. Ao perceber o marido ao seu lado, ela tentou entender a situação. O ambiente ao redor já não era o mesmo. Havia uma sensação diferente no ar, como se algo importante tivesse mudado enquanto ela estava inconsciente. A amante tentou se recompor, mas já era tarde demais. O impacto da gravação havia destruído completamente sua posição. Olhares de julgamento surgiam de todos os lados, e a confiança que ela tinha antes havia se transformado em isolamento. Ela percebeu que não havia mais como negar a verdade. O controle que pensava ter sobre a situação havia desaparecido completamente. O juiz então anunciou sua decisão com clareza e autoridade. Baseado nas evidências apresentadas, ele deixou evidente que a justiça seguiria o caminho da verdade. Suas palavras encerraram qualquer dúvida restante. A sala permaneceu em silêncio, respeitando a importância daquele momento. Era o fim de um processo, mas também o início de uma nova realidade para todos os envolvidos. O marido ajudou a esposa a se sentar com mais cuidado, demonstrando um carinho
que talvez não estivesse tão evidente antes. Havia arrependimento em seu olhar, mas também um desejo sincero de reparar os erros. A esposa, ainda fraca, percebeu essa mudança. Mesmo sem palavras, aquele gesto dizia muito. Às vezes, é nos momentos mais difíceis que as pessoas revelam quem realmente são. Ao final, o tribunal começou a se esvaziar lentamente, mas o impacto daquele dia permaneceria por muito tempo. A verdade havia sido revelada de forma inesperada, mudando completamente o rumo da história. Para a esposa, aquele momento não foi apenas uma vitória legal, mas também uma recuperação de sua dignidade. Às vezes a justiça demora, mas quando chega, transforma tudo. E naquela sala, naquele dia, ficou claro que nenhuma mentira consegue permanecer escondida para sempre.